Alguma vez você passou por algum tipo de injustiça e na hora você sentiu muita raiva, mas você não revidou porque lá no fundo do seu coração algo te dizia assim: olha, não faz isso não, porque se você revidar agora pode ser que as coisas piorem? Você já passou por isso? Eu acho que sim, porque eu já passei. Inclusive, esses dias mesmo eu passei por isso, senti muita raiva, mas graças a Deus na hora eu tive uma boa reação, eu fiquei calma e respondi ao insulto, né? E à agressividade com muita educação. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração Hebreus, capítulo 12, versículo 4, que diz o seguinte: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Quando ele ministrou no meu coração, fiquei pensando assim, na hora, né, eu tava um pouco estressada, eu fiquei pensando, poxa, o que a santidade tem a ver com eu me esforçar para viver em paz com todos? E aí eu pude compreender que esse pensamento foi fruto, né, de um entendimento antigo que eu tinha, de que santidade estava atrelado só a tipo assim, casar virgem, não trair o marido no casamento, tomar cuidado com o que eu visto, não xingar, um palavrão, né? Eu achava que santidade era só esse tipo de coisa. Mas quando a gente vai estudar a palavra de Deus, a gente descobre que santidade é viver uma vida separada para o Senhor. Ou seja, é você fazer tudo que você pode para estar de acordo com a Bíblia, que é a palavra de Deus. Porque o pecado nada mais é do que a transgressão da lei de Deus. Então, santidade é um tema muito abrangente. Não é que você vai só para a igreja orar e ler a Bíblia. Você vai ter um estilo de vida santo. O que você faz no seu secreto com Deus tem que reverberar e refletir fora de casa. Nós temos que fazer todo o possível para viver em paz com todos. Eu fiquei pensando assim, cara, imagina, a pessoa ela faz tudo certo a vida inteira, aí lá na eternidade, Deus fala que ela não vai entrar no céu porque ela ficou atazanando a vida dos outros aqui na terra. Você sabia que isso pode acontecer? E eu vou provar para você. Gálatas capítulo 5, no versículo 19, tem lá as obras da carne, né? E as obras da carne, elas são atitudes, ações que as pessoas cometem no seu dia a dia, ou seja, é uma prática, né? A Bíblia fala que quem pratica tais coisas não vai herdar o reino dos céus. São ações que, se as pessoas praticarem, elas vão ficar de fora. E lá tá escrito o seguinte, eu vou resumir, tá? Ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, orgias, ódio, libertinagem, aí tem impureza sexual, etc. Mas eu quero focar num aspecto que tem a ver com o modo como você trata o outro. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, o apóstolo Paulo nos ensina qual que é a perspectiva de Deus sobre o amor. Porque cada um quer ter sua teoria, né? E é importante nós formularmos os nossos entendimentos sobre a nossa leitura do mundo e das situações, mas diante do que a gente acha ou pensa, a gente tem que ficar com a palavra de Deus. E a Bíblia fala que o verdadeiro amor, ele não é egoísta, ele pensa no outro. E se eu for uma pessoa extraordinária para fazer coisas incríveis, até mesmo para o outro, mas se eu fizer isso com as motivações erradas, as minhas ações não valem de nada. Eu vou ler aqui rapidinho a partir do versículo 3. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuí, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei chocada. Eu falei, gente, meu Deus, imagina, ele tá chegando ao extremo do que o ser humano pode fazer. Entregar o corpo para ser queimado. Cara, o que pode ser mais forte do que isso? Eu acredito que ele falou assim, vocês precisam entender que o amor é a coisa mais importante para Deus. E amar não significa amar o próximo, não significa concordar com tudo, não. Em seguida ele vai explicar o que significa, ó. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão e o conhecimento passará. Ou seja, você pode ser bem-sucedido profissionalmente, você pode ser uma inspiração para muitas pessoas, você pode, conquistar o mundo.
Mas se você não tiver o temor do Senhor, e se você não respeitar as pessoas, e se você não fizer tudo possível para viver em paz com todos, se você for o tipo de pessoa que fica atazanando os outros, mesmo que você dê caminhões de doações para os pobres, Deus não vai levar isso em consideração em relação à sua salvação, que é a coisa mais importante da sua vida e da minha vida também, das nossas vidas. Então, eu não tô aqui com esse vídeo querendo dizer que você vai ficar sempre engolindo sapo, que você nunca vai resolver as suas questões com os seus familiares. Não. Eu tô dizendo que terão momentos em que sim, a gente vai ter que abrir mão do nosso orgulho, na verdade sempre, né? Porque o orgulho não é algo bom, mas eu quero dizer que muitas vezes a gente vai precisar deixar nossa razão de lado para que o ambiente, para que a situação familiar, para que, sei lá, a sociedade se torne melhor. Quantas famílias estão divididas hoje porque um ficou orgulhoso demais para poder ir até o outro para pedir perdão ou para poder estender misericórdia e perdoar? A Bíblia fala lá em 1 João, no capítulo 4 e no versículo 20, que se alguém fala que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, essa pessoa é mentirosa. Ou seja, Deus não está interessado no que você faz para Ele, se o que você faz para Ele também não está te transformando ao ponto de você ter misericórdia com o seu irmão e tornar a vida dele mais fácil. A Bíblia tem diversos direcionamentos sobre como nós podemos tratar as nossas relações e os conflitos que vêm até nós, porque nem sempre os conflitos que acontecem na nossa vida têm a ver com algum relacionamento que faz parte do nosso cotidiano, com as pessoas com as quais nós convivemos, né? Mas é a nossa responsabilidade ir até a palavra de Deus para ouvirmos da boca do Senhor, através dessa palavra, qual o direcionamento perfeito para que possamos tomar decisões sábias e para que, de glória em glória, nós tenhamos até as nossas reações dominadas pelo Espírito Santo de Deus. Porque simplesmente é impossível ser feliz sozinho. É impossível ser feliz e viver a vida abundante que Deus reservou para nós por meio do sacrifício de Jesus, se nós estivermos sempre com a razão. Não. Às vezes nós vamos ter que ceder. Muitas vezes nós vamos ter que ser pacientes. E a paciência ela é aplicada no momento desafiador. E eu quero te encorajar, eu quero te lembrar que através do sacrifício de Jesus, da fé nele, no seu poder, você tem poder para superar barreiras intransponíveis. E você também tem acesso a ele em oração, para que você possa interceder em favor de conflitos ou de relações ruins ou de coisas que aconteceram que você não teve nem controle e que você não sabe como resolver. Pode ter certeza que Deus tem poder para quebrantar o seu coração e quebrantar o coração da pessoa com quem talvez você possa ter algum tipo de conflito. Mas o que nós não podemos fazer é sermos passivos ou omissos. É nos esquivarmos, sabe, de entender essas questões e nos eximirmos das nossas responsabilidades. Porque nós temos acesso à palavra gratuitamente, né? Até quem não tem dinheiro para comprar uma Bíblia pode baixar a Bíblia. Então, é a nossa responsabilidade, o Senhor vai cobrar de nós. O meu desejo é que suas relações melhorem com as pessoas e com Deus, que você seja cheio do Espírito Santo, viva uma vida abundante. Um beijo grande, obrigada por ter ficado comigo até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, de curtir e de compartilhar. Até a próxima!